vamos entrar no nosso assunto de hoje, que é introdução alimentar versus intestino preso. Quem aí tem bebê na introdução alimentar, vai falando comigo. A caixinha de perguntas já está bombando aqui, tem um monte de perguntas, depois eu vou selecionar aqui referente ao tema para a gente responder. Primeira coisa que eu tenho que dizer sobre isso é o seguinte: introdução alimentar é aquele período que começa quando o bebê está ali completando 6 meses, completou 6 meses, a gente começa a apresentar para esse bebê os alimentos sólidos. É claro que esse bebê, a Fernanda está falando aí, que é pediatra, é a queixa mais comum por aqui. É isso mesmo, é muito comum o bebê na introdução alimentar mudar o padrão intestinal. Primeiro porque ele alimentava só de alimentos líquidos, que era o leite materno. Aqueles que não estão em amamentação por algum motivo, infelizmente, aconteceu alguma coisa, não foi possível, acabam indo para a fórmula infantil, mas mesmo assim é líquido. Então, quando o bebê completa 6 meses, o intestino toma aquele susto, porque ele vai começar a receber os alimentos sólidos. Então, é preciso um tempo para essa adaptação intestinal. Então, um dos motivos que leva o bebê a ter essa constipação no início da introdução alimentar é a própria apresentação dos alimentos de uma forma diferente, como o intestino dele vinha recebendo. E nesse período, ele começa também a comer e a ter que digerir alimentos, fibras e alimentos que antes ele não recebia daquela maneira, recebia tudo processadinho lá do leite da mãe. Então é super importante a gente saber que é uma fase de adaptação. Ela acontece mesmo, é uma fase de adaptação, o próprio formato das fezes muda, né? Então, esse bebê começa a ter fezes um pouco mais volumosas, mais pastosinhas, mais espessas, mais densas, e isso às vezes pode levar ao que a gente chama de constipação intestinal desse bebê aí na introdução da alimentação complementar. É claro, gente, que muitas coisas podem interferir. Eu fiz até um checklist para falar com vocês. E aí, a mamãe tem que estar ali com o pediatra coladinha todo mês, nas consultas. Esse primeiro ano é extremamente importante para poder avaliar outros fatores. Por exemplo, o bebê está na introdução da alimentação complementar, mas também, se ele estava por algum motivo em fórmula infantil, houve uma troca de fórmula e isso influenciou. A gente sabe que a fórmula, às vezes, acontece isso. Alguns bebês não se adaptam a determinadas fórmulas e acabam ficando com o intestino mais preso. Então, isso é uma coisa que precisa ser observada, tá? Porque pode ser um fator aí de confusão na hora do raciocínio clínico do pediatra, do nutricionista materno-infantil. Uma outra coisa que tem que ser observado também é se o bebê tem algum outro sinal de alergia alimentar. Tá? Aliás, se ele tem algum sinal de alergia alimentar, então ele constipou, ele está constipado, mas ele é um bebê que está começando com uma dermatite atópica, com alguns sinais de atopia, com outras questões, aí a gente tem que pensar nisso também, tirar esses fatores, deixa eu tirar esse som aqui para não atrapalhar a gente na live, esses fatores de confusão que podem acontecer na hora do diagnóstico clínico, tá? Agora, como a Fernanda está colocando aí, é muito comum, mesmo que não seja a alergia. Vamos falar da água, tá? Vão colocando as perguntinhas de vocês, vão apertando esse coraçãozinho aí e vão apertando essa interrogação e colocando as perguntas ali, tá, gente? Outra coisa que pode acontecer, o bebê pode não ter alergia, pode nada disso estar acontecendo e mesmo assim ele mostrar sinais de constipação na introdução da alimentação complementar. Algumas pessoas, algumas famílias também têm uma tendência a uma constipação intestinal. Muitos fatores precisam ser analisados nesse sentido. Mas às vezes um pai que sempre foi constipado, uma mãe que sempre foi constipada, é claro que assim, a mulher tem muitos fatores também que prejudicam e que mudam esse padrão intestinal. Então, a mulher, muitas vezes, por toda essa questão do pudor, dessa relação negativa com ir ao banheiro, com a vergonha, enfim, ela acaba por questões sociais também levando a uma constipação intestinal. Então, as mulheres tendem a ser mais presas que os homens, tá? Mas, tirando esses fatores, às vezes a família tem uma tendência e muitas vezes também relacionado a alguma intolerância ou até alguma alergia alimentar que não foi diagnosticado na família, tá certo? Então eu vou falar sobre essa questão da água, se puder coloca ali na perguntinha, que eu achei super interessante, eu vou falar isso para vocês. Então assim, gente, pode não ser nada, tá? Pode ser apenas
uma adaptação do intestino do bebê à introdução dos alimentos sólidos e tá tudo bem. Uma coisa que leva muita constipação do bebê é exatamente aí a pergunta do Lucas, mas uma coisa que acontece muito durante a introdução alimentar e que interfere no funcionamento intestinal é a apresentação dos alimentos mais constipantes. Então, por exemplo, eu não sei vocês, vou perguntar aqui, vocês vão me respondendo. Qual a primeira frutinha que vocês ofereceram para os filhos de vocês? Não vou falar o que eu estou pensando aqui, que é para não interferir ninguém. Mas qual foi a primeira frutinha que vocês ofereceram para os filhos de vocês? Vamos lá, vão me contando aqui nos comentários, eu quero ver. Cadê vocês? Cadê os comentários de vocês? Variar sempre é importante, a Fernanda tá falando. A Bela começou com laranja, a Bárbara começou com abacate, a Fernanda começou com banana, a Thaís começou com melancia, o Lucas começou com abacate para a filha dele. Banana, 3 bananas, 4 bananas. Campeã de todas na introdução alimentar normalmente é quem, gente? Olha lá, banana. E a banana, por si só, mileira, eu já tava falando, meu Deus, esse povo aqui mudou, tá todo mundo no abacate. Melão, banana amassada. Na verdade, o que a gente vê na prática, gente, é que muita gente começa com a banana. A banana prata, por exemplo, é uma fruta constipante. Todo mundo vai ser constipado com banana? Não. Eu sempre falo para os meus pacientes assim, essa lista de alimentos, eu vou ler até, coloquei aqui para não esquecer de falar com vocês, no meu checklist, a lista dos alimentos que prendem e que soltam. Mas isso é muito individual. Tem pessoas que prendem o intestino tomando suco de laranja e água de coco. E tem gente que solta o intestino. Goiaba prende para a maioria. Mas eu tenho paciente que diz que se comer goiaba, o intestino solta. Então, o corpo humano, gente, é uma máquina linda, tá? E é sempre muito individualizado. Tudo tem que ser muito individualizado, inclusive a introdução alimentar. Mas aí, em relação à banana, o que eu ia explicar para vocês? Alternar os alimentos. A minha primeira dica, eu fiz um checklist com dicas. A primeira dica, gente, deixa eu colocar aqui que eu esqueci, introdução alimentar. Eu gosto de colocar o nome da live aqui salvo, tá? Já vou dar a primeira dica aqui para vocês, que qual é? Eu já vi que vocês deram spoiler aí, introdução alimentar versus constipação. Eu gosto de colocar, porque aí quem tá chegando depois sabe do que a gente tá falando. Pronto. Agora sim, fixar o comentário. Primeira dica, gente, alternar os alimentos laxantes e constipantes. Acho que antes disso ainda, saber que essa constipação, ela pode ser apenas algo de adaptação do intestino do bebê, que é mais comum do que a gente pensa, mas que precisa ver com o pediatra, com o nutricionista materno-infantil, se existem outros fatores juntos, associados, se desenvolveu uma alergia, se houve uma troca de fórmula, se aconteceu alguma coisa que prejudicou esse intestino também. Mas se a gente pensar exclusivamente na introdução alimentar, pode ser apenas esse período de adaptação e da mudança do padrão das fezes do bebê. Um fator que leva à constipação, e aí a minha primeira dica para isso não acontecer, é exatamente ofertar só alimentos que prendem. Então, se você começa com a banana prata, por exemplo, no outro dia você dá uma maçã raspadinha, no outro dia você dá uma goiaba. O melão, por exemplo, é uma fruta que muitas pessoas ficam constipadas com ela. A pera sem a casca, o caju. São frutas que prendem. E aí, se você começa com o almocinho e vem ali no almoço, muitos alimentos que prendem também, por exemplo, o arroz branco, a batata inglesa, a cenoura cozida, porque a gente faz muito alimento cozido na introdução alimentar, né? Geralmente a gente começa com esses alimentos cozidos. Tudo isso, gente, prende o intestino do bebê. Então, uma coisa que é extremamente importante, alternar, e aí a minha primeira dica para as mamães, alternar os alimentos que prendem e que soltam o intestino, tá bom? Então, super importante. Eu li aqui, falei aqui e pontuei aqui do meu checklist para vocês alguns alimentos que prendem o intestino. Então, falei, vou repetir aqui, tá bom? A banana maçã, banana prata prende o intestino, a goiaba prende o intestino, o melão, a pera sem a casca e a maçã sem a casca tendem a prender o intestino. A gente não usa suco para beber, mas o suco de limão tende a prender o intestino, então para crianças maiores já peguem essa dica aí. Aí vem a batata inglesa, cará,
os tubérculos em geral, a cenoura cozida, a beterraba, se for cozida, prende o intestino. E para quem for maior, e a gente sabe, além do arroz branco que a gente também usa na introdução alimentar, mas outros tipos de alimentos, pães, biscoitos, isso tudo prende o intestino, tá certo? Agora, tem alimentos que têm uma ação, que tendem a ter uma ação mais laxativa. Que alimentos são esses? Que frutas são essas? E que muita gente às vezes não oferece de cara na introdução alimentar. Além, um fato também que é importante, gente, e que eu falo muito sobre isso no curso Bebê Vitaminado, no meu curso de introdução alimentar, que está lá com o link na bio. As mamães têm que correr para lá depois para se inscreverem, porque é por tempo limitado que a gente está fazendo essa nova turma. Uma coisa que é super importante também é a gente variar as frutas. Vocês lembram daquela época que se colocava assim, tem que oferecer 4, 5 dias a mesma fruta para o bebê? Quem lembra disso? Então, hoje a gente não faz mais isso, tá? A gente alterna essas frutas. Então, você imagina, se a pessoa começou com a banana prata, que já é uma fruta mais constipante, e ela vai ficar 3, 4 dias, isso acaba empurrando o bebê para a constipação intestinal também. Então, alternar as frutas é muito interessante. Nem vejo problema em começar com a banana, tá? Não vejo problema. Se quiser começar com a banana hoje, vai fazer o que amanhã? O mamão. Depois de amanhã a manga, depois a maçã, depois o abacate, e a gente vai alternando. E, exatamente, muito importante falar isso, alternar e não apresentar o alimento igual todos os dias. Não fazemos isso mais na introdução alimentar. Ainda existem profissionais que recomendam ficar com o mesmo alimento muito tempo, assim como oferecer tudo cozido, né? A fruta a gente vai oferecer in natura, não precisa necessariamente ser cozida, tá? Então, e a gente não faz normalmente, mas aqui no cozimento da fruta eu vou dar uma dica também para vocês, que assim, a fruta que ela é mais constipante, essa fruta que é mais constipante, quando a gente cozinha essa fruta, ela tende a ter esse efeito menor. Então, a absorção desses nutrientes é mais facilitada e ela tende a constipar menos. Então, quando a gente fala de introdução alimentar, gente, a gente começa com os alimentos da forma mais simples, como eu falo no Bebê Vitaminado. A gente começa com a fruta mesmo, amassadinha. Em algum momento a gente vai fazer essa fruta inteira também. No curso eu ensino essas formas de apresentar, e a gente vai colocar essa fruta ali in natura. Não quer dizer que em nenhum momento a gente vai oferecer também uma fruta cozida, por exemplo. Um mix, por exemplo, para uma textura diferente. Isso pode acontecer na introdução alimentar também. Então, faça esse parênteses. A gente começa, varia a fruta que apresenta. Em determinado momento, a gente também pode usar a fruta cozida, não é um problema. Tá? Porque assim, o que eu percebo hoje na introdução alimentar, especialmente em redes sociais, parece que a gente só pode fazer de um jeito, né? Parece que assim, não, eu vou oferecer inteiro porque eu quero ir para essa linha dos alimentos mais inteiros, autonomia do bebê, enfim, aí eu vou dar tudo inteiro. E aí a gente acaba gerando um pouco essa questão da seletividade depois. Eu fiz, inclusive, a jornada Meu Bebê Saudável, que eu acredito que ainda esteja, eu acho que tá no YouTube. A Mi pode me falar e dar like, mas tá no YouTube ainda. Quem não assistiu, a jornada tem 3 aulas incríveis. A primeira de dieta materna e sono e cólica do bebê, depois introdução alimentar e imunidade na infância, depois introdução alimentar e seletividade alimentar. Essas 3 aulas imperdíveis no meu canal do YouTube, Andréa Fricks, tá bom? É isso que a Fernanda tá falando. As pessoas querem seguir uma linha única e isso leva a problema. A gente não tem que fazer nada único. Por que eu lembrei agora dessa aula de introdução alimentar e seletividade? Porque lá eu explico muito isso. Então, por exemplo, Andréia, eu vou fazer tudo inteiro para o meu filho. Eu não quero fazer nada cremoso. A gente hoje não propaga aquela ideia de dar papinha, tudo misturado, não. A gente amassa, faz separadinho, vem com esse alimento inteiro também, como eu falo no Bebê Vitaminado. Mas não há um problema da gente testar texturas diferentes em determinados momentos e a gente cozinhar e fazer um creme diferente para esse bebê que tem uma tendência a gostar mais daquilo que é sólido. Algumas pessoas, eu falo muito sobre isso na jornada e no Bebê Vitaminado, algumas pessoas, elas têm uma tendência a gostar mais do que é cremoso e outras do que é sólido, né? É quando você tem 2 filhos aí, por exemplo, e um filho seu gosta de uma coisa mais cremosa e o outro filho quer comer farofa, farinha, tudo mais pesado, a carne mais dura. Isso é do ser humano, isso é inato. Não há problema nisso. Mas o que a gente tem que fazer com essas crianças lá na introdução da alimentação complementar é justamente variar.
Então, se eu percebo que ele gosta do inteiro e eu ofereço dessa maneira, de vez em quando eu vou oferecer também de outra maneira com ele, para ele com a colher e tudo mais. Então ali, nessa primeira dica, eu acho que é realmente a dica mais importante. Embora o bebê tenha uma tendência à constipação pelo próprio processo da transição do alimento líquido, exclusivamente líquido, para o sólido, e precisa de uma adaptação, mas o que eu vejo na prática é que muitas famílias, sem saber, vão oferecendo repetidamente os alimentos constipantes, e aí a gente aumenta essa tendência à constipação no bebê. Tá? Lá no bebê vitaminado, vocês vão receber a lista dos alimentos constipantes e dos alimentos laxantes. Variar é o melhor caminho, sempre, tá? Variar é o melhor caminho sempre. A diversidade alimentar, ela é muito importante. Eu falei isso na aula da imunidade na jornada. Às vezes a gente fica assim, nossa, eu tenho que oferecer isso na introdução alimentar, eu tenho que oferecer aquele alimento, aí tem a janela imunológica, que eu tô falando muito lá na live, no YouTube, e aí a mãe fica, nossa, mas eu tenho que oferecer a castanha, eu tenho que oferecer o peixe, O que faz o bebê ter uma microbiota mais saudável, um microbioma mais saudável, é a diversidade alimentar. Quanto maior a diversidade alimentar a custa de a comida saudável, mais chances eu tenho de a longo prazo o meu filho não ter constipação intestinal. Porque melhor vai ser a diversidade também da microbiota dele, que são os micro-organismos que vivem, que coabitam o nosso corpo, tá? O que a gente chamava antigamente de flora intestinal, aquela história da flora intestinal, hoje a gente conhece como microbiota. Então, assim, tem gente que fica muito fixado, assim, a ideia, nossa, eu tenho que dar isso, eu tenho que dar banana. Não, ele tá na janela imunológica, então eu tenho que dar a castanha, eu tenho que dar o peixe, eu tenho que dar o ovo, mas esquece que tem que fazer uma diversidade de alimentos para a criança. Então, a primeira dica em relação à constipação, eu vou falar da água, tem muita gente perguntando da água. Coloquem aqui na interrogaçãozinha, no balãozinho também, porque eu vou falar sobre isso com vocês para eu não perder aqui, tá bom? Então, primeira dica é organizem-se, entendam se não há outro fator de confusão, se não entrou uma fórmula infantil ali no meio. Deixa eu fazer um parêntese aqui também, porque eu recebi uma pergunta sobre isso esses dias. A mãe me perguntou, eu acho que foi até na enquete que eu abri hoje, ficou aqui agora. O bebê tá com 6 meses, vou começar a introdução alimentar, mas tô achando que eu vou dar uma fórmula infantil, ele tava só no peito até hoje, e vou dar uma fórmula infantil porque já não sinto meu peito tão cheio mais. Gente, por favor, uma coisa tem nada a ver com a outra, tá? Introdução alimentar é o momento de começar os alimentos sólidos. Não é para começar fórmula junto com a introdução alimentar. Tá? É para você continuar no aleitamento materno, e isso eu estou falando de uma forma geral, tá, gente? Em casos específicos tem que ser avaliados com o pediatra da criança e com o nutricionista materno-infantil da criança, mas de uma forma geral, a introdução alimentar, você vai começar a apresentar esses alimentos para o bebê e vai manter o aleitamento materno. Até 1 ano, o aleitamento materno é a prioridade e os alimentos complementam a amamentação. Depois de 1 ano, ele vai continuar sendo amamentado, ainda temos inúmeros benefícios, inclusive nutricionais, cognição, intelectual, tudo, vínculo e tudo mais, mas aí o processo se inverte, ele vai comer mais e essa alimentação, ele vai comer mais e o aleitamento materno vai vir de forma complementar e deve ser estendido por 2 anos ou mais, tá? Quero fazer esse parênteses, porque o que a mãe acha quando tá entrando na introdução alimentar? Ela pensa assim, será? E impressionantemente, ainda tem gente que fala uma bobagem dessa. Não, agora ele tá comendo, precisa mamar pra quê? Isso é uma grande bobagem. O aleitamento materno segue sendo a prioridade na vida do bebê de vocês, tá bom? E outra coisa que é super importante falar nesse sentido. É comum, à medida que o bebê vai crescendo e ele consegue extrair mais, mamar mais, ele tá grandão, ele tá forte. Menino, a gente sente muito isso, né? Às vezes ele mamava 20, 30 minutos, agora ele mama em 5. E a sua mama fica murcha. Nem dá tempo de você perceber que ela encheu de novo, ele já quer mamar de novo. A gente segue na livre demanda. Queridos, isso não significa que você não tem leite. Ou que você, quando no início a gente sente a mama mais cheia. Claro, porque não dá tempo do bebê, às vezes, nem conseguir esvaziar completamente a mama. Porque é lá no início. Depois, quando ele consegue extrair efetivamente, você começa a ter essa sensação. Por isso a gente fala aí, a gente está ainda no agosto dourado, e a gente vai continuar falando aí em toda a nossa vida, se Deus quiser, que leite é fábrica, não é estoque.
Então, assim, bebê tá bem hidratado, urina tá clarinha, tá acompanhando com o pediatra, tá tudo certo, curva bonitinha, tudo lindo, e mesmo se não for o caso, alguns ajustes podem ser feitos, mas tá tudo bem, não há motivo nenhum para começar uma fórmula infantil, tá? E ainda vou fazer mais um parêntese aqui, voltando à constipação em relação à fórmula. É óbvio que a fórmula é muito mais constipante que o leite materno, porque a fórmula não é o mesmo tipo de proteína, não é exatamente o que está no leite materno. Graças a Deus, né? A natureza faz tudo perfeito. Então, e a fórmula é muito mais alergênica que o leite materno. Então, se tem uma época que é ruim de você começar uma fórmula infantil, é justamente também nesse período de introdução alimentar. Eu acho que em todos os momentos. Claro que a gente respeita quando há uma indicação clínica, ninguém está dizendo que não vai ser feito ou vai deixar a vida da criança em risco. Embora a gente saiba que muito é feito sem uma real necessidade. Mas havendo uma real necessidade, se você começa ali tudo junto e a criança reage, por exemplo, com uma alergia, você vai ficar perdido. Tá? Então é um parênteses importante da gente fazer, tá certo? Agora não tem isso, é você seguir com a introdução alimentar, você seguir amamentando, lembrando que para as mães, por exemplo, que vão trabalhar e estão precisando, né, não conseguem às vezes ordenhar o leite por algum motivo, a introdução alimentar ela ainda vai te dando essa folguinha, porque à medida que ele comeu aquela fruta, ele vai começar a beber água. Eu acho que tem muita gente aí perguntando sobre a água, né? Vou falar com vocês, mas quando a gente começa a introdução alimentar, a gente começa a oferecer água para o bebê, e aí a mãe começa também a ter essa questão de poder sair, ou trabalhou, enfim, isso vai ficando mais flexível, embora o bebê ele vai espaçando a amamentação naturalmente, e até antes disso a gente consegue, tá bom? Então, primeira coisa, tirar o fator de confusão, é uma live de utilidade pública mesmo, gente, é muita utilidade pública. Manda pro povo aí no aviãozinho, depois eu vou deixar no feed para quem perdeu o início, mas é utilidade pública mesmo, a gente precisa se unir nessa causa, né? Então, primeiro fator, bebê começou a introdução alimentar, tá constipado, primeira coisa, avaliar clinicamente, junto com o pediatra, com o seu nutricionista, se há algo diferente que esteja levando à constipação. Alguma questão clínica, uma alergia e tudo mais, tá? Descartou isso? Não, é só uma adaptação da introdução alimentar, ficar atento aos tipos de alimentos que serão apresentados. Alternar entre os alimentos que prendem o intestino com aqueles que soltam o intestino. E lá no Bebê Vitaminado, que tá no link da bio, que é meu curso online de introdução alimentar, tem a listinha, tem muito e-book, tem muita coisa incrível para vocês lá, tá certo? E lembrando que nem tudo que constipa o Joãozinho vai constipar a Mariazinha. Mas aí a gente tem aquele feeling de mãe para começar a observar o nosso bebê, né? Porque muitos constipam com a banana, mas pode ser que com seu filho seja diferente. Então isso é para ser observado. E lembrando também, a gente vai falar aqui dos alimentos que são laxantes, e lembrando também que os alimentos que são mais constipantes, quando eles são cozidos, você melhora essa digestibilidade. Então, uma possibilidade também é oferecer de vez em quando essa goiaba cozida, por exemplo, que até é interessante para a gente fazer aquele mix que eu falei que previne a seletividade alimentar. Dentre dos laxantes, a gente tem o mamão, que todo mundo sabe, todo mundo gosta. A gente tem a laranja para o bebê chupar. Então essa mãe vai trazer a laranjinha, ele vai pegar, ele vai puxar e ele vai chupar a laranjinha. Não oferecemos suquinho de laranja lima, nem nada em mamadeira para neném tomar suco na introdução da alimentação complementar. No Bebê Vitaminado falo muito sobre isso. Bom, vou fazer outras frutas que são, eu vou fazer um parênteses para falar da água de coco, tá? Kiwi, manga, pera com casca e maçã com casca tem um efeito laxante. Ela é constipante quando você não oferece a casca. O abacate tem um efeito laxativo. E a ameixa também, a ameixa seca, claro que sem açúcar, ela ajuda também. Os folhosos ajudam muito, então couve, rúcula, esses alimentos folhosos ajudam também a soltar um pouco esse intestino. E eles vão entrar no pratinho principal já na segunda semana da introdução alimentar. Lá no Bebê Vitaminado, no curso online, eu coloco o que você vai oferecer em cada semana. Então, na segunda semana, a gente vai entrar com o almoço. E nesse almoço vai vir, sim, a couve cozida, vai vir, todos esses folhosos vão vir no pratinho. Inclusive, tem um esquema de como montar o pratinho. Com 6 grupos, e vocês vão pegar um de cada grupo. Tem, inclusive, o roteirinho lá para nenhuma mamãe errar, tá bom? Então, tudo bem explicadinho lá. Aveia
ela é muito rica em beta-glucana, muito rica em fibras e ajuda a soltar o intestino também. Agora, mais um parêntese. Os alimentos que são muito ricos em fibras, eles às vezes dão também um pouquinho de gás. Meu amigo Murilo Pereira, tá tudo bem com a minha franja? O Murilo não tem nem um fio de cabelo na cabeça dele, mas ele dá sempre palpite na franja alheia, na franja de Andréa Frix. Tô com muita saudade de você, tá? Ó, pra você, ó. Muita saudade de você. A live é nossa, tá? É introdução alimentar e constipação intestinal, Brasil, tá? É só disso que nós estamos falando na live de hoje. Se quiser entrar, eu te convido. Me manda a solicitação aí que você pode entrar, tá? Tá super convidado para participar da live. Não sei se você tá aí só de bobeira ou se você quer entrar. Te amo, saudades, tá bom? Depois tem que conversar. Esses dias estou super lembrando de você. Super importante, gente, a gente pensar nesse intestino do bebê, tá? E na microbiota, tudo que a gente já falou até aqui. Então, alguns alimentos mais fibrosos, eles são importantes e são muito importantes porque essas fibras aí, elas vão nutrir, as fibras prebióticas vão nutrir aqueles micro-organismos que estão lá no intestino do bebê e vão ajudar que esse bebê tenha um padrão intestinal mais saudável ao longo da vida dele, tá? Então, assim, super importante isso. Deixa eu ver aqui. Bom, o Murilo não me pediu para participar, não. Se ele quiser entrar, tá convidado. Então, é super importante isso. Mas esses alimentos que também são ricos em fibra, a própria aveia, por exemplo, que a gente pode usar, porque a aveia é um cereal e ela pode entrar até no pratinho, na comidinha do bebê, ao mesmo tempo que ela é rica em fibras e é maravilhosa para poder ajudar esse intestino a funcionar, tanto por ser rico em fibra quanto para nutrir os micro-organismos ali, para alimentar esses micro-organismos, é muito importante que a gente entenda que às vezes isso dá um pouquinho de gases no bebê. Se a gente está falando aqui que a introdução alimentar é um período de adaptação para o intestino do bebê, é natural que nesse período o bebê também tenha um pouco mais de gases, gente. É natural e é esperado, porque aquilo ali, aqueles alimentos estão fermentando. Então, se você der o brócolis, o alho, a cebola, então tem família que faz os alimentos muito carregados em alho e cebola, isso às vezes aumenta um pouquinho a flatulência, tá bom? Então, esse parênteses aqui. Kiwi super maravilhoso para o intestino, o mamão, a manga, a pera com casca, já falei, o abacate também. Então, ontem você fez a banana, hoje você faz o abacate. E aí vai chegar um momento da introdução alimentar, lá no Bebê Vitaminado eu vou dando esse passo a passo para vocês, que a gente vai vai ficar a frutinha, o almoço e a fruta da tarde. Aí facilita ainda mais a vida da mamãe. Por quê? Porque a gente pode fazer uma fruta que prende e uma fruta que solta no mesmo dia. Inclusive, gente, como eu falo muito no Bebê Vitaminado também, nada é engessado. Por exemplo, às vezes a gente começa a introdução alimentar e aí as pediatras vão pegar essa dica também, que elas gostam muito, né, dessas dicas práticas, e as nutricionistas, então nem se falam, passar a dieta e o plano alimentar do bebê. Eu faço sempre de forma personalizada. E no Bebê Vitaminado eu explico isso de forma individualizada. Então lá no Bebê Vitaminado eu explico o quê? Por exemplo, você começou com a introdução alimentar, você começou com a fruta de manhã e ele está aprendendo o intestino. Passa um dia, troca amanhã pela fruta que solta, depois de amanhã a fruta que prende, depois a que solta. Não, André, tá aprendendo muito o intestino. Vamos ficar só nas frutas mais laxativas. Então, hoje abacate, amanhã kiwi, depois de amanhã ele vai chupar uma laranja, depois vem o mamão. Vamos tentar ficar só nessas frutas. Outra alternativa é na segunda semana a gente entrar com essa fruta da tarde, aí você vai fazer um rodízio entre a que prende e a que solta no mesmo horário. Embora o almoço também ajuda muito, porque ali você vai colocar as folhas, isso ajuda muito a soltar o intestino do bebê, tá certo? Mais dicas aqui que eu queria falar. Já vou até pegar essa dica aqui para antecipar, porque eu falei do almoço, vou deixar esse gancho aqui. No almoço, no pratinho do bebê, então a gente pode usar as leguminosas, que ajudam, são fibras, mas que às vezes dão gases. E a gente entra com feijão. Precisa de calma e observação de cada criança, Fernanda, exatamente, por isso é tão importante. É tão importante esse monitoramento do pediatra mês a mês, é tão importante essa orientação do nutricionista materno-infantil e esse acompanhamento, né, do nutricionista materno-infantil também, porque cada uma responde de um jeito, tá? Mas eu acho também que mais do que isso, ter esse guia, né, igual o Bebê Vitaminado, para poder orientar a mãe e mostrar todos esses caminhos para a mãe, eu acho que faz muita diferença também. Uma dica que eu falo muito lá no Bebê Vitaminado
tem pai na área, sejam todos muito bem-vindos. Papai tem que participar da introdução alimentar e da vida do filho como um todo. Mas uma dica que eu coloco muito no bebê vitaminado, que eu quero compartilhar com vocês aqui também, é sobre as leguminosas. Lá, quando a gente vai fazer o almoço do bebê, o jantarzinho do bebê, a gente pega o feijão, o grão de bico, a vagem, lentilha. E essas leguminosas é muito importante que a gente deixe de molho antes de cozinhar, porque isso melhora a digestibilidade e diminui essa questão da flatulência, dos gases que as leguminosas dão. É muito impressionante como essa dica funciona, tá? Então você vai cozinhar o feijão amanhã, hoje você já vai deixar ele de molho. Eu gosto de colocar a primeira água desse molho um pouquinho morna, espremo ali um limão, coloco os grãos de molho, deixo ali, antes de dormir troca essa água de novo, amanhã cedo troca essa água de novo e perto do almoço vai cozinhar esse feijão, tá? Então isso vale para todas as leguminosas, melhora muito a digestibilidade. Tem família que fala assim, sabe aquela história de, na introdução alimentar, fazer só o caldinho do feijão ou o caldinho da carne? Isso não existe mais, tá, gente? Lá no Bebê Vitaminado eu explico tudo isso. É o feijão com grão, sim. É a carne, tá? É a fibra da carne, inclusive para prevenir anemia depois, para ajudar, né, na absorção do ferro, na ingestão de ferro. Gente, é muito assunto. Eu vou focando aqui, vocês vão colocando as perguntinhas aí na interrogação, tá? O ácido, a Ellen tá perguntando, do limão ajuda a melhorar isso, a esse processo, acelera esse processo da liberação dos compostos do feijão que aumentam as flatulências, tá? Por isso que eu gosto de fazer. A mesma coisa pro grão de bico, lentilha e tudo mais. Mais uma dica muito prática aqui para introdução alimentar e a gente prevenir essa questão da constipação ou até de muita flatulência. Constipação. É claro que se o bebê ficar constipado, gente, também aumenta a flatulência, aumenta os gases. E aí ele fica incomodado, aí ele dorme pior, aí a mãe também já tá irritada. Aí, se bobear, alguém vai dizer que ele tá com fome, né? E vai prejudicar o aleitamento materno. Então nós vamos ter calma. Isso é um momento, é uma fase de adaptação do bebê, tá bom? Uma dica que eu gosto muito de fazer também, e que nem todo mundo orienta assim, mas eu gosto muito de fazer com os meus pacientes, é colocar um fiozinho de azeite extra virgem no prato depois de pronto. Então, preparou o pratinho do bebê, vocês vão lá no link da bio depois se inscrever no Bebê Vitaminado e aprender a montar esse pratinho. Montou o pratinho, você vai adicionar um fio de azeite extra virgem. Esse óleo, o azeite, ele ajuda também nessa questão do intestino do bebê. Em alguns casos, quando essa constipação evolui e a gente faz tudo isso e ainda não resolveu, às vezes eu uso também um pouquinho de óleo de coco extra virgem, ali uma colherzinha de sobremesa rasa, uma colherzinha de chá, coloca um pouquinho. A Fernanda tá falando aí que é uma dica de ouro que aprendeu comigo e é muito valiosa. Dá certo sim. O óleo de coco, ele ajuda a soltar o intestino do bebê. Às vezes a gente pode colocar um pouquinho até na fruta, naquele dia que ele tá mais preso, tá? É interessante também. Bom, aveia eu já falei. Vamos para a famosa oferta hídrica. Vou até beber uma água, ó. Oferta hídrica. Tem que oferecer água para o bebê a partir do início da introdução alimentar. Até 6 meses, gente, o bebê vai tomar leite materno exclusivamente, ok? Nada, nem água, nem chazinho, nem nada. Fez 6 meses, o bebê começou a comer, nós vamos começar a oferecer a água. Vamos começar a oferecer a água. O bebê que não tem contato com o bico, com mamadeira, graças a Deus, está exclusivamente no peito, a gente pode usar aqueles copinhos pequenininhos, copinho de cachaça, copinho que era de cachaça, de pinga, aquele copinho de vidro pequenininho que tem a boquinha grossa. No curso, inclusive, eu mostro, tá? Os copinhos para vocês, esses utensílios, tudo, lá no Bebê Vitaminado. Então a gente vai oferecer água pro bebê. Andréia, e aí eu vi vários comentários de mãe falando a mesma coisa já aqui. Meu bebê não aceita água, e aí? Será que ele vai aceitar água no início da introdução alimentar? Gente, pode ser. Eu não sei falar uma estatística dos meus pacientes. Eu acho que é mais ou menos meio a meio. Metade aceita e metade não aceita. Eu sei que deve ter gente aí que vê mais crianças que não aceitam. Mas deixa eu explicar uma coisa para vocês. Introdução da alimentação complementar é um período de treinamento para o bebê. Nós estamos ensinando para o bebê que até agora ele só mamava no peito maravilhosamente e isso era tudo que ele precisava. Mas que agora a vida dele está começando a mudar. Ele vai mamar.
mas ele também vai comer igual a mamãe come, o papai come, ele vai mastigar, ele vai ter contato com os alimentos. Então ele está aprendendo. O bebê que mama o seio materno, ele é um bebê que tudo ele vai pro peito. Se ele tiver com fome, ele vai pro peito. Se ele tiver com sede, ele vai pro peito. Se ele tiver com saudade da mãe, ele vai fazer um denguinho no peito. Isso é maravilhoso. Então pode ser que o bebê tá na introdução alimentar, comeu a fruta, mamou e não vai aceitar água, tá? E tá tudo bem. Não quer dizer que a gente não vai oferecer. Nós vamos continuar oferecendo água. Então, exatamente o que a mãe diatra tá falando aí. É uma experimentação alimentar. E assim, gente, o bebê vai comer, tá? Porque tem muita família que fica muito agoniado com essa fase, achando que o bebê não vai comer. O bebê vai comer, ele vai comer, vai chegar o momento dele comer. Alguns, e aí na minha prática clínica também é mais ou menos meio a meio, aqui tem uns que já começa a introdução alimentar, já comeu aquele mamãozinho todo, e se bobear quer mais, e a mãe fica de queixo caído, todo mundo acha lindo, a família faz live, a família fica empolvorosa, e tem aquele que não come na primeira semana, que não come na segunda, que nem come na terceira, e tá tudo bem, tá? É o que a Fran falou aí, paciência, persistência, perseverança, é ensinar o bebê a comer, assim como a gente vai ensinar que ele beba água. Então você vai continuar oferecendo água mesmo que ele não aceite. E aí uma dica, as dicas são todas lá no bebê vitaminado. No bebê vitaminado tem semana por semana. Aceitou, vai fazer isso. Não aceitou, vai fazer aquilo, tá? Tá lá no link da bio. Tudo passo a passo está no bebê vitaminado. Mas tem estratégias que a gente vai fazer para cada caso. Se aceitou, se demorou mais aceitar ou não, tem tudo lá. Tá bom? Bom, queria falar sobre a história do suco, que eu vi gente comentando aqui. Então, assim, ó, André, primeira semana eu ofereci água, ele não aceitou. Ok, segunda semana, não aceitou. Não sei se a Vlad tá aí, ela tava na minha live de ontem. Ontem teve uma live de manhã, tá na bio, muito bacana também. Tá no bio não, tá no feed. E a Vlad, uma paciente minha de Brasília, tava lá na live. Não sei se ela tá aqui, talvez esteja, maravilhosa. Esses dias ela mandou o WhatsApp, do filhinho mais velho, acompanha os 2 filhos dela. André, ele ainda não aceitou nada de água. Falei, paciência, persistência, perseverança, urina tá clarinha, tá mamando bem o peito, relaxa que uma hora ele vai aceitar. Tem muita gente que vai querer fazer caminho de atalho, gente. Introdução alimentar, fiquei arrepiada. Não tinha ficado arrepiada ainda hoje, que já fiquei agora. Seguidores entenderão, né? Entendedores entenderão o que é isso. Introdução alimentar não é época de atalhos. Atalhos na introdução alimentar, assim como na vida, geralmente levam a problemas. Não é hora de você empurrar a questão lá para frente. É hora de começar certo e resolver tudo de uma vez. Mesmo que isso leve meses, não tem problema. Então, eu vi alguém perguntando, porque o fulano, ou o pediatra, ou o nutricionista, não sei, alguém me indicou a pingar gota de suco na água para ele ter sabor e ele aceitar água. Não façam isso. Não é hora de atalhos. Qual o problema? O bebê está desidratado? Aí é outra situação. Se está desidratado, a gente vai hidratar, o pediatra vai assumir isso aí, vai orientar essa mãe. Mas não é o caso da imensa maioria. A imensa maioria não quer comer, não quer beber água, porque ele vai matar essa sede no peito. E ótimo, tá bom? Então não criem atalhos. Eu atendi uma criança uma vez, eu acho que ela tinha uns 4, 5 anos. Eu moro numa cidade toda, eu fico muito em São Paulo, Vitória, tudo meu em São Paulo, mas eu moro em frente à praia aqui em Vitória, é maravilhoso o litoral, e aqui a gente tem muita água de coco. Então o litoral assim, a gente tem água de coco em abundância, graças a Deus. Mas aí as famílias querem dar água de coco pro bebê. E do mesmo jeito que a gente não introduz o suquinho no primeiro ano, a gente não introduz água de coco. Pelos mesmos motivos, lá no Bebê Vitaminado eu explico tudo isso, tá? Agora, eu atendi uma criança de 4 anos que não tomava água em nenhum momento na vida dela se não tivesse o sabor da água de coco. Olha onde pode chegar um atalho. Gente, o caminho mais fácil não é o melhor, tá? O melhor caminho é o estreito, aquele que dá trabalho. É aquele que a gente tem que suar um pouquinho para criar o hábito. Essa criança, a mãe me disse, Andréia,
Se a gente fizer uma viagem internacional de avião, nós vamos entrar no avião, vamos ficar vários dias fora. Eu levo embalagens Tetra Pak de água de coco, porque se não tiver sabor, e ele não bebia a água de coco toda, ela já ia pingando água de coco na água para essa criança tomar. Uma criança já de 4 anos ela fazia isso. Tá? Então a Fran tá falando que ela também recebe muitos pacientes com água de coco. Gente, isso é um atalho que é arriscado. A gente quer ensinar a criança a beber a água. Lá na frente ele vai crescer, ele vai ter contato com a água de coco. A água de coco é saudável, sim, desde que em quantidades adequadas, em momentos oportunos, né? A gente tem o verão, tá muito quente, foi na praia. Ok, são momentos diferentes. Mas não crie no bebê. Lembrem-se, introdução alimentar é momento de formação de hábito. E essa formação de hábito vai ter implicância na vida do seu filho para o resto da vida. Pois é, olha, a Suzy está falando socorro. Isso eu ouvi no meu consultório. Não é nem conversa que eu vi na internet, não. Eu ouvi de uma paciente minha que já carregava essa água de coco há 4 anos. Então, é para oferecer água, simples assim. O bebê que está no peito, ele vai comer a fruta, ele pode ir pro peito, ele pode antes, ele pode depois, tá tudo certo, não tem problema nenhum nisso. Com o tempo isso vai se ajustando, a gente vai orientando essa mãe. No bebê vitaminado eu falo muito sobre isso também. Deixa eu ver meu checklist aqui. Então, água de coco já falei. Aquela estratégia da ameixa cozida, quando é necessário, eu uso também. Sabe aquela história da vovó que colocava ameixa de molho ou cozinhava ameixa, tirava o caroço e fazia uma pasta? Eu uso também na introdução alimentar quando há uma constipação que eu vim por ordem do que eu vou fazendo, tá? Aqui na live. Acertou os alimentos, viu que a mãe não está dando só constipante, colocou os laxantes também. Se precisar, a gente faz essa pastinha com ameixa e aí eu adiciono, então cozinha a ameixa, tira o caroço, tritura, e eu não ofereço só água, eu ofereço inclusive a ameixa também junto com uma fruta em algum determinado momento, tá? Preste atenção, porque o que tem família que faz também, gente? Isso eu já vi no meu consultório também. Tem gente que faz aquela água de ameixa, tira o caroço, pega aquela água, começa a fazer as mamadeiras do bebê com aquela água, começa a colocar aquela água de ameixa em absolutamente tudo, daqui a pouco o bebê só está acostumado com o sabor da ameixa. Então isso, gente, lembra, introdução alimentar é momento... introdução alimentar é momento de ensinar o bebê. Então não façam esses atalhos. E nem vai colocar ameixa em tudo, tá bom? Bom, ainda mais uma dica que tá no meu checklist aqui, e aí eu vou responder algumas perguntas de vocês, vou lá para interrogação, tá bom? Para o balãozinho ali das dúvidas. Se necessário, também uso probióticos. Eu vi algumas pessoas perguntando sobre probióticos. Uso sim, às vezes manipulado, às vezes industrializado, e acho que pode ser feito e uso inclusive com bons resultados. Faço todas essas estratégias alimentares primeiro e aí depois, se precisar, a gente usa um probiótico. Lembrando que aquela mãe que está amamentando também, a gente faz o probiótico para a mãe e aí eu acho também super interessante, tá? Vou voltar aqui para dar mais dicas, deixa eu lendo as perguntas de vocês. E lembrando todo mundo... uma boa pergunta, sabe, aqui. Deixa eu colocar aqui, ó. Já coloquei aqui, ó, Cléo Santana. Lembrando todo mundo que está lá no link da minha bio, como você vai se inscrever somente esses dias com o valor promocional, então por tempo limitado, vagas limitadas, valor promocional e ainda com super bônus, que é uma masterclass comigo, o meu bebê vitaminado. Tá o link lá na bio. Se o seu bebê está passando ou vai passar pela introdução alimentar, faça o meu curso online Bebê Vitaminado, que tem todo o passo a passo do que fazer e do que não fazer lá. Tá no link da bio, depois vocês vão lá. Pergunta da Cléo. Andréia, o que fazer quando o bebê está constipado por causa da suplementação de ferro? Então aí... O ideal, Cléo, é conversar com... Pode fazer todas essas estratégias também, tá? Porque isso pode ajudar. O ferro pode ser constipante. Para muitos principalmente alguns tipos de ferro são mais constipantes. Mas aí eu acho que o que você vai ter que fazer é conversar com o pediatra que prescreveu o ferro para ele fazer, de repente, uma substituição da forma de apresentação do ferro. E isso pode ajudar muito, tá? Eu uso para os bebês no meu consultório ferro manipulado também. No bebê vitaminado eu falo muito sobre isso também. E funciona normalmente muito bem sem causar constipação.
Mas aí, o ideal é você conversar com o pediatra para ele rever. Porque realmente tem crianças que, quando vão usar o sulfato ferroso, por exemplo, elas acabam constipando mesmo você fazendo tudo de forma diferente. Então, às vezes, suspende, troca por outro, para fazer essa observação clínica, tá? Muito interessante sua pergunta. Ela falou que já está fazendo o bebê vitaminado. Bom, deixa eu ver aqui. Ó, ótima pergunta aqui. Ocabeione, gente, é o nome, é o codinome aí. Pode dar água durante a introdução alimentar? Ela tem 9 meses. A água a gente começa desde que começa a introdução alimentar a partir dos 6 meses. Então, lá no bebê vitaminado, eu explico exatamente como vocês vão fazer isso, tá bom? Agora, não é para oferecer água, eu peguei a pergunta dela por causa desse gancho aí. Não é para oferecer água durante a refeição, tá? Então, normalmente, fez a fruta, 15, 20 minutinhos depois vai oferecer a água, fez a comidinha principal, 15, 20 minutinhos depois vai oferecer a água, tá? Deixa eu voltar aqui para eu ver mais perguntinhas de vocês. Deixa eu ver aqui. Cadê as perguntas de vocês chegando? Nossa, tem tanta pergunta maravilhosa aqui. Tomate é uma fruta. Vocês sabem que tomate é fruta, né, gente? Embora a gente use como um legume na refeição principal, mas ele é uma fruta. Ele ajuda a tirar a constipação? Olha, Suzy, depende do que está causando essa constipação. Mas o tomate, ele tende a ter um efeito mais laxativo, sim, não constipante. Tá? Então ele é uma estratégia também para usar. Mas o tomate, tudo vai depender da causa dessa constipação. Mas ele pode ser utilizado sim, ele não prende o intestino na maioria das vezes. Tá? Qual o probiótico industrializado? Qual o probiótico industrializado que você usa? Então aí a minha dica é, se você for profissional da saúde, Kênia, tem o protocolo Andrea Frix, que é o meu curso online onde eu falo tudo sobre suplementação também. E na minha pós em nutrição materno-infantil, a gente tem 18 módulos sobre tudo da nutrição materno-infantil, inclusive suplementação, tá? Então não vou indicar aqui probiótico, porque a indicação é sempre clínica e sempre de uma forma individualizada. Então imagina, se eu falo uma marca aqui, o nome de um probiótico, as mães vão sair todas comprando probiótico e às vezes o bebê vai ter diarreia e vai ter outras questões. Então, esse tipo de discussão de suplementação eu faço nos meus cursos para profissionais, tá bom? Ou com as mamães no consultório, porque suplementação é sempre individualizado, tá bom? Deixa eu ver aqui. Janaina Mata Nutri. O bebê vitaminado serve para estudantes? Serve muito. Muito. Muitos acadêmicos fazem, muitos pediatras fazem, muitos nutricionistas fazem. Porque o bebê vitaminado é a minha forma de conduzir a introdução alimentar, a minha metodologia. É uma conversa minha com a mãe, é uma conversa minha com a família, mas com todo embasamento científico. Então, o profissional, ele aprende a forma como eu faço a introdução alimentar e ele pode aplicar no consultório dele. Vale muito a pena, sim. A Michelle tá falando aqui, ó, eu fiz o protocolo, muito bom. A Fran tá falando, melhor pós da vida. Fico muito grata em ter vocês, tá, gente? Como meus alunos. Então, a minha pós segue no online durante a pandemia, tá bom? No online, mas ela é todo o formato do presencial, tá? Ao vivo, ela é um curso presencial que está acontecendo ao vivo e online, mas não EAD. Continua na mesma vibe maravilhosa que a gente já tinha. Bom, boa pergunta da Suzy aqui. Suzy, você tá campeã nas perguntinhas, eu tô adorando suas perguntas, porque tem tudo a ver aqui com o tema da nossa live. Suzy tá perguntando, assim como o arroz branco, o arroz integral tende a constipar? Não, o arroz integral tende a ser mais laxativo, mais laxante do que o branco. O branco prende mais, tá bom? Na maioria das pessoas, o branco prende mais. Vamos lá, cadê Brasil? Cadê vocês? Vão mandando as perguntas. Gente, tem tanta pergunta. Qual probiótico eu já expliquei? Bebê vitaminado, já expliquei.
A Ellen perguntou na live passada e eu respondi, mas ela não entendeu. Então eu vou responder ela aqui porque é uma pergunta importante, que tem crescido muito esse assunto, né? André, fiquei na dúvida na live passada. Gostaria de saber se posso complementar o leite materno com bebidas vegetais, leite de oleaginosa, ao invés de fórmula. Se não posso, em que momento da introdução alimentar posso incluir as bebidas vegetais? Não pode, Ellen. O bebê que está no aleitamento materno, ele vai tomar exclusivamente o leite materno. Aquele bebê, até 1 ano, que por algum motivo não é amamentado, ele vai tomar fórmula infantil com orientação do pediatra. Leite vegetal, bebida vegetal que não é leite, bebida vegetal, seja industrializada ou caseira, não substitui o leite ou a fórmula infantil. Não se equipara, especialmente em termos de proteína, de cálcio e tudo mais. Tá bom? Então não pode ser feito. É lógico que existem fórmulas à base vegetal, né? A fórmula infantil do arroz, a fórmula infantil da soja, que normalmente não é a minha primeira escolha, mas eu tô falando aqui de bebidas, tá? E não de fórmulas, tá bom, querida? Deixa eu ver o que mais que tem perguntinha. Vamos tentar focar essas perguntas aqui no assunto da live de hoje, mas a gente já tá encerrando essa live. Eu vou responder mais uma e quero dizer para todo mundo o seguinte. Vou perguntar aqui, ótima pergunta dessa mamãe, Arine. Fiquem na live porque essa pergunta aqui eu vou dar uma dica muito importante que muita gente não faz na introdução alimentar e é extremamente importante, tá? Ela perguntou assim, folhosos são laxantes? São. Como ofertar? Eu vou falar isso agora para vocês, inclusive sobre a questão da salada, tá? Pra gente ir pra reta final. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Saindo daqui, toda mamãe, todo profissional que tá aqui, vai pro link da bio para conhecer tudo sobre o bebê vitaminado, porque as vagas são limitadas, tá bom? E a gente está com uma promoção exclusiva esses dias do lançamento dessa turma. Então, não vai ter como você participar disso depois, tá? Vocês têm acesso ao curso por 2 anos, então mesmo quem tá gestante pode fazer o curso porque vai ter tempo de você fazer, de você começar a mentalizar, aprender tudo isso, depois aplicar para o seu bebê. Lembrando que nessa turma, nesse valor proporcional que a gente está fazendo, em tudo isso que a gente está fazendo, a gente ainda vai ter uma masterclass ao vivo comigo para tirar dúvidas exclusivamente dos alunos sobre o curso. Tá bom? O curso já é aplicado aí em bebês e famílias, tem aplicado ao longo de muito tempo, assim, com um sucesso absoluto no Brasil e no mundo. Aonde eu vou, uma família me encontra, fala, Andréia, seu curso mudou minha vida, a introdução alimentar do meu filho foi maravilhosa, é o 2º filho, o primeiro eu fiz tudo errado, o 2º você foi me guiando no curso e mudou a minha vida. Meu filho come bem, come tudo, eu tenho tenho pacientes já de 3, 4, 5 anos que fizeram o curso e que hoje as crianças comem super bem, então o curso é realmente incrível, tem todo o passo a passo de como começar, quando começar, o que fazer na primeira semana, no primeiro mês, na segunda semana, no mês todo, o 2º mês, o 7º mês, o 8º mês. A Flavinha tá falando, é ótimo o curso mesmo. Assim, tem mãe que fala assim, dá a impressão que eu tô na casa, sentada com ela, conversando e falando sobre a maternidade, falando sobre a introdução alimentar. É a introdução da alimentação complementar de uma forma leve, tranquila, saudável. O período da introdução alimentar, gente, por isso essa jornada, por isso essas lives, é extremamente importante na vida dos filhos de vocês. Essa é a hora da gente começar com tudo certo, com tudo encaminhado, e não é um certo de certo ou errado, não. Buscando o caminho da saúde, da variedade alimentar, levando saúde para os nossos filhos, porque a gente vai colher as informações para o resto da vida, a gente vai colher os frutos dessa introdução alimentar para o resto da vida. Então tá no link da bio por pouco tempo, com valor promocional e com super bônus, além de todos os bônus que já tem, e-book de suplementação, e-book da sazonalidade das frutas, material com os grupinhos alimentares, vídeos, tudo muito bonitinho para vocês. A gente ainda vai ter essa super masterclass, tá bom? No link da bio. Última perguntinha aqui pra gente, bebê prematuro eu falo também no curso, tá? Última pergunta aqui. Folhosos, então os folhosos ajudam a soltar o intestino, sim. Como oferecer nesse início da introdução alimentar, geralmente cozido ou refogado, a gente vai fazendo, mas a dica que eu queria dar para vocês é que com a evolução, e no curso eu falo muito disso, com a evolução da introdução da alimentação complementar, começa a variar a forma de apresentar os folhosos. E a saladinha
vai entrar também. E aí eu achei muito boa a sua pergunta, Arine, por quê? Porque muitas famílias esquecem de começar e de fazer a saladinha para criança ainda nesse período da introdução alimentar. E no curso eu dou dicas práticas sobre isso. E aí o que acontece? A criança faz um ano e pouco, e às vezes já tá maiorzinha e nunca comeu salada. Eu recebo pacientes no meu consultório que não fizeram bebê vitaminado por algum motivo, ou que não passaram consulta comigo antes, e com criança de 3 anos que eu falo, não, nunca comeu cru, nunca dei salada. Ele nunca comeu salada. Como ele não aprendeu na introdução alimentar, lembra que eu falei no início da live que a introdução da alimentação complementar é um treinamento, é o momento de você treinar o seu bebê para ele comer saudável? Como ele não aprendeu a comer também a saladinha na introdução alimentar, ele acaba ficando mais resistente depois, tá certo? Então, gente, é muito importante que vocês saibam que a introdução alimentar, ela vem ali, ó. Eu falo que nos 1000 dias, né, da fecundação até 2 anos, tem muitos períodos que são extremamente importantes. Então, eu falo que veio a amamentação, na sequência, vem a introdução da alimentação complementar. É para investir na introdução alimentar do seu filho. É para investir estudando, é para investir dedicando o seu tempo, é para investir fazendo uma comida saudável, é para investir sendo bom exemplo para o seu filho, porque isso, ele, você e a sua família vão colher os frutos, e na saúde dele e das suas próximas gerações. Então é extremamente importante investir sim na introdução da alimentação complementar. Brasil, cadê minha foto? Ó, agradecendo vocês. Vamos colocar aqui o coração? Deixa eu tirar aqui as perguntas e respostas. Quem vai dar um print aqui, ó, para me marcar? Ó. Aqui, ó. Obrigada pela audiência de vocês. Realmente, doutora Ananda tá falando aí, o curso é muito bom. O bebê vitaminado é um divisor de águas mesmo na vida da família. Às vezes a família toda aprende a comer. Eu falo sobre valores, falo sobre como lidar com a interferência familiar quando essa criança está perto de 1 ano, como fazer para que a sua família tenha uma alimentação saudável e feliz, e como conduzir o bebê para uma introdução da alimentação complementar eficiente, saudável e que renda frutos e que dê frutos para ele, para sua família, para sempre. Frutos de saúde, frutos de amor. Eu quero agradecer muito a participação de vocês.